esse calendário está mais enxuto, como todos nós sabemos, devido à pandemia. E aí a gente precisa fazer um debate sobre algumas atividades individuais de encerramento do semestre letivo, porque a gente precisa reprogramar algumas das metas iniciais que a gente tinha, que não contava com o agravamento da pandemia um ano depois. A gente achava que a partir de março, no mais tardar esse mês de abril, a gente ia poder ter uma inserção cuidadosa, mas ia poder retomar nossas atividades de extensão em campo. Infelizmente, não foi o que aconteceu. Então, considerando isso, a gente precisa entender quais foram as atividades e por que essas atividades reprogramaram ações que estavam previstas no nosso programa de aula. Por que isso é importante, retomar esse programa? Porque a gente precisa entender como as decisões metodológicas são tomadas e como a gente lida com os imprevistos de uma maneira técnica, de uma maneira profissional e de uma maneira que integre o objetivo desse componente curricular. Então, nós estamos tratando do componente curricular de ação curricular de extensão. Nós estamos no segundo semestre de oferta acadêmica curricularizada para o curso de Serviço Social da Faculdade de Serviço Social da Universidade Federal de Alagoas, no campus Maceió, né? E aí a gente está tratando, nesse segundo semestre, que seria o término do nosso projeto de extensão em campo, mas que ele, devido ao ano passado, ele teve uma readequação metodológica, de cronograma, e o projeto de campo, ele terminou de uma outra maneira, que não acompanhou o nosso diálogo acadêmico nesse fluxo disciplinar das web-aulas, da organização dos conteúdos e tudo mais, até porque o semestre letivo excepcional não ofertou a extensão, né, como crédito curricular. Dessa maneira, né, introduzindo isso, o que nos restou fazer? Considerando que a gente ia começar um projeto de extensão novo, uma parceria interdisciplinar que iria expandir o nosso primeiro projeto, que era um projeto na escola municipal, focado no EJA, que a gente ia entrar na pesquisa na pesquisa aplicada de busca ativa escolar, demandada pela Secretaria de Educação de Maceió para a Universidade Federal, que era uma pesquisa que buscava mapear dados da realidade sobre a evasão escolar nas escolas do município, principalmente nas escolas dos bairros periféricos, né, onde tem os maiores índices. A gente ia começar, então, esse mapeamento territorial, e que ia coincidir muito com os territórios onde a gente já conhece, onde ou a gente mora, ou a gente tem proximidade e tem contato. Provavelmente a escola, quer dizer, provavelmente não, certamente a escola onde a gente tem a parceria de extensão seria uma das escolas pesquisadas, e a gente ia ter todo um rol aí de ações e de cooperação técnica, porque esse é um projeto grande, interdisciplinar, que envolve sociologia, serviço social, psicologia, medicina, deixa eu ver quem mais, e pedagogia, né? Então, eu acho que educação física também, não tenho certeza. Mas era uma grande equipe para fazer essa busca ativa e, enfim, e montar uma rede também de serviços sociais à medida que a gente ia contatando as assistentes sociais nesses territórios. Como a pandemia nos tirou essa possibilidade, isso é um projeto que vai se desenvolver, provavelmente absorvendo outra turma, né? E aí depois a gente conversa sobre isso quando isso acontecer. Mas a gente tinha tarefas a fazer que, de uma maneira ou de outra, tem a ver com a extensão que a gente estava executando e que a gente executou brilhantemente em 2019.2. Então, eu vou partilhar com vocês agora
um pouco das tarefas que a gente tinha se proposto para esse ano, para esse semestre letivo, né? Que era justamente retomar a documentação durante a CEA1, está aqui, ó, como nossa meta de trabalho, né, que comporia a nota de AB1, a avaliação bimestral 1, né? A interação com o nosso blog do projeto, então melhorar a forma, pensar em abrir o blog, torná-lo público, né? Pensar na estética do blog de uma maneira que vocês gostassem, que pudesse ser personalizado. Depois, produzir alguns materiais digitais referente aos conteúdos programados com divulgação no canal do projeto, né? Então, e mais atividades no AVA. No caso, a gente substituiu as atividades do AVA pelos produtos que vocês foram revisitando, esses conteúdos, que vocês produziram muito material no semestre de 2019.2, no segundo semestre letivo de 2019, vocês produziram muito material de campo, muito material visual, muito roteiro de atividade, muito relatório de atividade, produziram o blog. O que a gente precisava? A gente precisava entender esse material produzido como documentação técnica. Então, isso já estava previsto, mesmo a gente tendo como horizonte o projeto novo de extensão. Por quê? Porque uma vez que a gente entende o papel da documentação no nosso cotidiano profissional e na forma como ele estrutura a nossa ação profissional, isso vai se repetir com diferenças metodológicas, com diferenças de ideias, de criatividade, conforme cada conteúdo que se queira transmitir em cada tempo, né? Conforme a finalidade que a gente se propõe, né? Mas a gente entendendo o sentido, né, as diretrizes dessa documentação, a gente é capaz de facilitar os nossos bancos de dados profissional. Tanto no sentido de fazer um registro qualificado, quanto de produzir dados de campo que permitam a gente aplicar melhor os recursos que a gente dispõe, a construir rede de apoio aos usuários que a gente atende, a construir rede entre serviços dentro de um território. Quer dizer, se a gente está trabalhando lá no bairro do Eustáquio Gomes, tem uma série de serviços que acontecem lá, públicos, privados. Esses serviços podem constituir redes, né, que unam forças para atender demandas que sejam comuns, necessidades da comunidade que sejam comuns a todos eles, né? Então, é isso que a gente está trabalhando que a gente está vislumbrando quando a gente debate sistemas de documentação, de registro, de uma maneira focada na ação, atenta aos indicadores concretos do território e da instituição onde a gente trabalha. Então, isso foi uma introdução, né? Primeiro a gente viveu a experiência do campo, porque a gente aproveitou a chegada na escola, estabeleceu o vínculo, encontrou uma turma receptiva. Então, a gente tinha que aproveitar que a gente tinha um espaço na grade escolar para fazer as atividades que a gente estava experimentando, porque esse é um projeto piloto, né? E deu muito mais certo do que a gente esperava. Só que aquela sensação da gente estar em campo, sempre sendo propositivo, meio que os atropelos, né? Aquela sensação de que a gente estava sempre sendo atropelado pela dinâmica, né? Porque era uma dinâmica sempre muito intensa. A gente viveu também alguns feriados, algumas coisas que fez a gente perder o ritmo. Mas isso tudo, no final das contas, a gente soube contornar e a gente soube desenvolver um projeto inovador com uma turma considerada uma turma problema, que no final a gente viu que não era problema, e sim muita criatividade acumulada e muita energia criativa
que não era canalizada, e que à medida que eles foram entendendo, eles também foram ressignificando o seu papel dentro da escola, né? Então, nessa busca, a gente a gente tem uma experiência sólida de ação, né? E que nesse momento da pandemia, a gente se voltou, então, a melhorar os produtos que essa extensão gerou. E aí são produtos audiovisuais e produtos documentais. Os produtos documentais são mais úteis para nós, que somos os técnicos que trabalhamos com a extensão e que precisamos pensar nela, e o legado e as informações que vocês deixam nessa, vamos tratar como disciplina, mas não é disciplina, né? Na ACE, que vocês deixam aqui com a professora, ele deixa um histórico, uma experiência sólida, que vai embasar novos projetos e novas experiências. Então, vocês começaram do zero, mas as pessoas que virão depois de vocês vão ter um vasto acervo. E esse acervo é um acervo colaborativo, né? Que envolve uma série de iniciativas unindo as ferramentas digitais, que é uma linguagem do nosso tempo, e que a gente precisa desenvolver materiais de divulgação científica utilizando essas fontes. Isso tudo vocês já sabem, mas como a gente está justamente produzindo material audiovisual, é preciso contextualizar, não é mesmo? Então, considerando que essa primeira parte aqui foi essencialmente o que a gente desenvolveu na disciplina até aqui, nos sobraria revisitar o que estava previsto daqui para frente, que seria o término do nosso semestre letivo, e que tem a ver exatamente com aquele propósito que era fazer workshops de formação para a gente aplicar o roteiro da busca ativa, fazer a busca, conhecer o perfil socioeconômico das regiões onde a gente ia aplicar a busca ativa, interagir com a equipe interdisciplinar, estabelecer plano de trabalho comum, né? Enfim. E aí nós temos aqui embaixo registro e acreditação dos materiais didáticos como Creative Commons e inserção no Educados. Essa parte aqui a gente não tratou porque o repositório EduCapes é um repositório que ele permite acesso apenas a professores. Então, eu resolvi secundarizar isso aqui, talvez no futuro, se a gente voltar a se encontrar em outros projetos de extensão, a gente possa explorar essa ferramenta. Mas agora eu acho que seria uma informação a mais e que sem esse contexto de campo e essa interação e essa documentação aqui, isso aqui perde o sentido para vocês, porque deixa vocês refém ao professor que está conduzindo a ação, no caso, ou eu, ou o professor Fernando Rodrigues, que é o parceiro da extensão, né, lá da sociologia. Mas a gente tratou dessa forma de registro e de acreditação dos materiais com licença de uso Creative Commons, que foi a nossa última quinzena de produção. Então, por que a gente voltou para esse programa? Justamente para a gente entender que a gente tem ainda um mês e uma semana pela frente e que a gente precisa repactuar essas atividades. Porque não vai ser possível isso aqui, porque a prefeitura paralisou o projeto, porque não tem condições de viabilizar a ida em campo de ninguém. Não tem como viabilizar os protocolos de segurança para todo mundo que está envolvido nisso aqui. Né? E muitos de quem está envolvido nesse projeto também tem limitações em termos de grupo de risco, né? Nem todo mundo poderia ir a campo, mesmo tendo as condições garantidas de protocolos de segurança. Muito bem. Então, analisados isso aqui, eu pergunto a vocês. E agora, José, o que faremos? O que vocês acham? Vocês acham que tem alguma coisa que substitua esse nosso cronograma? É possível salvar o nosso resto de semestre?
Eu vou voltar aqui para a nossa sala de aula só para eu ver o chat. Vocês podem escrever no chat ou vocês podem abrir o áudio aí rapidinho, né? O que vocês acham? Não tem mais nada para a gente fazer? A gente já fez tudo? Porque, veja, a gente já... Deve ter, né? Mas eu não consigo pensar em nada mais não. Não consegue pensar? Olhando para tudo que a gente tem ainda arquivado, não tem mais nada que a gente possa fazer? Esgotou tudo? A gente não tem mais ideia? Então, vamos lá. Então, vamos pensar junto. E daí, hoje é isso. Então, a gente vem numa espiral de debate. Vou voltar lá para o Moodle para a gente enxergar esse nosso processo, né? Porque a gente tem uma mania de ver o mundo de uma maneira esquemática, que é sempre um fluxo ordenado. Mas a vida real não é um fluxo ordenado. A vida real, ela acontece, todas as coisas acontecem simultaneamente. É a gente que ordena para entender o processo, né? Então, isso não é natural. Então, vamos lá. A gente começou debatendo o papel da documentação no cotidiano do trabalho dos assistentes sociais, né? Aí vocês fizeram um cronograma e uma análise dos materiais para que a gente revisasse o blog, né? Usando as normas técnicas de registro. Aí a gente vocês fizeram uma busca bem legal de normas de ABNT, aí a gente filtrou o conteúdo, eu separei os arquivos, eu não coloquei os arquivos ainda no Moodle, vocês lembram? Por que eu não coloquei? Porque a gente não estava tratando ainda dos relatórios, nós ainda estávamos na fase de trabalhar os dados que a gente tinha. A gente só vai falar dessa pauta de como produzir um relatório, que é em cima daquelas normas técnicas que vocês pesquisaram, quando a gente for falar do SIGA-A e do que a gente faz no SIGA-A em relação à extensão. O SIGA-A é o nosso Sistema Integrado de Gestão Acadêmica, né, de registro acadêmico, e que é dentro dele que a gente registra os projetos, os cursos, os eventos, os produtos de extensão que a gente elabora com a comunidade ou para a comunidade, né? Então, esse movimento aqui resultou num produto que foi, vocês editoraram o blog, vamos dar uma olhada lá no nosso blog, só para a gente já deixar isso materialmente gravado, né? Vou entrar aqui no nosso blog. Projeto Aprender, vamos lá embaixo visualizar. Olha que luxo que tá o blog. Isso aqui é novidade, porque esse layout é novidade, né? Se a gente voltar nos vídeos que nós temos lá, o vídeo de formatura que a gente tem no nosso canal do YouTube do projeto, porque o nosso projeto também tem um outro produto digital, que é o canal do YouTube, que está aqui linkado muito bem, vamos clicar nele, né? Então, se a gente voltar nesse vídeo aqui da formatura, que foi feito para os estudantes da turma que a gente acompanhou, como fechamento, como uma devolutiva, como um registro para eles, e que a gente apresentou no dia da cerimônia de formatura deles no EJA, né? Então, se a gente voltar aqui, a gente vai ver na introdução desse vídeo que o projeto, que o blog, na verdade, desculpa, o blog, ele tinha um outro layout. E que vocês, nessa organização da documentação, vocês editaram. Isso foi tudo vocês que fizeram. Então, vocês editaram, vocês deram uma cara nova, página inicial. Vamos clicar aqui. É aqui a página inicial. Aí tem o canal do YouTube linkado, a gente pode ver os arquivos anteriores, né, do atual até os mais antigos, dos registros, né, tem uma introdução aqui do que significa esse blog, aqui o que vai aparecer, olha que chique, é que eu não tinha entrado ainda depois que vocês editaram. Aqui tem os colaboradores. Por que isso é importante? Por que é importante ter vocês aqui? Porque isso aqui significa um produto, significa que vocês são autores desse produto.
Então, isso aqui a gente registra como produto didático acadêmico de vocês. Significa que entra no currículo acadêmico de vocês. E é isso que a gente vai debater hoje. Quando a gente achava que tudo estava terminado, eis que tem uma janela nova para a gente olhar uma paisagem nova, né? Então, conhecimento é sempre assim. Aí aqui está o mapa. Mapa conceitual ou mapa mental? Me ajuda aí. Mental. Mental, né? Por mapa mental, não é conceitual? É mental, porque você só linka os tópicos, né? E não tem um link temático, é isso? Né? Porque o mapa conceitual implica na ordenação de conceitos, né? O mapa mental você conta uma história de maneira visual, de uma maneira mais resumida, Dividida mas por não tópicos. Como é que diz? Oi? Dividida por tópicos. Você seleciona os melhores tópicos Dividida por do contexto. Isso, os melhores tópicos. Boa, Emily, isso aí. Né? Para quem quiser saber mais sobre diferença de mapa mental e mapa conceitual, tem uma vasta bibliografia que está disponível aí, né? Aí a gente pode ler mais, né? Expandir aqui, né? E tal. Aí vocês também organizaram a questão do... nesse caso não tem, mas tudo bem, não tem problema. Aí vocês também organizaram as referências, né? Lembra que vocês tiveram todo... A gente tratou disso também no vídeo que está no canal, que é aquele tutorial que a gente fez justamente de editoração do blog, né? Esse tutorial blogger, oficina de produção de um diário de campo virtual, né? Então, aqui a gente explora um pouco de como foi essa oficina e de como foi esse processo, que escolhas e que roteiro vocês seguiram e que foi elaborado por vocês, como um outro documento técnico também, para organizar os conteúdos que vocês tinham registrado aqui ao longo, vamos pegar o arquivo, ao longo, olha aqui, de setembro de 2019 até dezembro. Aí eis que daí retomamos em janeiro, né, finalizamos o semestre em janeiro, e aí tivemos a interrupção aí com a pandemia, e aí retomamos em abril, que foi esse processo agora que vocês fizeram essas 4 publicações, que já era, e a editora, e aí a questão aqui da estética do blog, né? Do design, desculpe. Do design. Então, esse é um produto. E aí agora, professor, o que a gente faz com isso? Né? Primeiro, ele é um acervo permanente da disciplina, a gente vai divulgar ele no Instagram da faculdade, depois que a coordenação de extensão atualizar o site lá da faculdade, a página da faculdade, vai linkar os produtos extensionistas produzidos não só no nosso projeto, mas em todos os outros que são desenvolvidos na nossa faculdade, justamente para dar visibilidade e que a comunidade possa se enxergar também como usuária da universidade, mesmo que nela ainda não esteja como estudante ou com outro vínculo qualquer, né, que ela deseje. Ok? Então, esse foi o nosso produto. Muito bem, vamos voltar aqui para... Aí tem o canal do YouTube, que é lá onde a gente está alimentando ele. E aí, uma segunda meta foi o quê? Aqui é aquele debate que eu já introduzi quando eu falei hoje no início da nossa aula. Eu produzi dois livrinhos aqui, resumos para vocês. A gente fez algumas atividades de fixação de conceitos, né? Isso tudo lá nas nossas aulas. E aí a gente fez uma oficina de produção, de elaboração, então, e editoração de materiais didáticos, com uso de licença Creative Commons, fontes documentais e autoria no currículo.
Então, eu encerro por aqui, vou parar a gravação, certo? Eu prometo que amanhã eu subo esses vídeos todos lá para o YouTube, que vocês vão ficar com eles, tá?